E aí, começando mais uma dica do método Overdrive. Eu sou o Mauli Botany e aqui a gente vai direto ao assunto. O tema de hoje é o seguinte: é possível você se comunicar com sucesso sem ter inglês avançado? Eu resolvi falar sobre isso porque eu tenho visto muita gente desesperada achando que sem inglês avançado não vão ter um cargo legal com um salário legal. Na minha opinião, isso acontece em parte porque muitas empresas anunciam vagas exigindo inglês avançado sem necessidade. E tenho visto muita gente também colocando no currículo que tem inglês avançado, vão para a entrevista, se queimam com o entrevistador e é um negócio triste de se ver. Hoje eu vou definir o que é inglês avançado e o que é inglês fluente, outro conceito que anda bastante deturpado ultimamente. Para a gente avaliar o nível de inglês de uma pessoa, a gente usa o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas. É um padrão internacional. Ele tem 6 níveis. A1, A2 para o falante básico, B1, B2 para o falante independente, C1, C2 para o falante proficiente. A gente vai ver todos para que você entenda exatamente como funciona. A gente começa pelo inglês fluente, C2, domínio completo. E é importante dizer o seguinte: se você fala inglês sem parar, mas erra bastante conjugação de tempo verbal, gramática, não tem um vocabulário bom, sua pronúncia não é muito boa, você não é fluente, você apenas fala inglês sem parar. Ser fluente é outra coisa. Quem tem inglês fluente é capaz, eu vou ler todas as definições para a gente deixar isso bem definido. Quem tem inglês fluente é capaz de compreender sem esforço, note as palavras-chave, praticamente tudo o que ouve ou lê. É capaz de resumir as informações recolhidas em diversas fontes orais e escritas, reconstruindo argumentos e fatos de um modo coerente. É capaz de se exprimir espontaneamente de modo fluente e com exatidão, sendo capaz de distinguir finas variações de significado em situações complexas. Resumindo, quem é fluente está próximo do falante nativo. É um nível muito alto de inglês que requer anos de estudo, dedicação e, na minha opinião, que você também goste do idioma. Passando para o avançado. Quem tem inglês avançado, que é o nível C1, é capaz de compreender um vasto número de textos longos e exigentes, reconhecendo seus significados implícitos. É capaz de se exprimir de forma fluente e espontânea sem precisar procurar muito as palavras, ou seja, é um nível muito alto de inglês, mas de vez em quando alguma coisa escapa. O fluente já não tem esse problema. Também é capaz de usar a língua de modo flexível e eficaz para fins sociais, acadêmicos e profissionais. Pode se exprimir sobre temas complexos de forma clara e bem estruturada, manifestando o domínio de mecanismos de organização, de articulação e de coesão do discurso. Resumindo também, é um nível bastante avançado, bastante sofisticado de inglês, que também requer anos de estudo e de dedicação. Agora, a pergunta é a seguinte: é possível trabalhar sem ter inglês avançado? Num cargo legal, é o que eu quero dizer, né? Com um salário bom. Quem é que não quer um salário bom? É possível, mas naturalmente depende do cargo. Existem cargos que sim, exigem inglês avançado, mas no geral, não. Eu estou no mundo corporativo há mais de 25 anos. Eu sei que na maioria dos casos você não precisa ter inglês avançado para esses cargos. O inglês intermediário é a sua porta de entrada, nível B1, mas nível intermediário de verdade. Tem gente que me procura dizendo que quer aprimorar o inglês e está no nível intermediário e não consegue montar uma frase, não consegue conjugar tempo verbal. Então você não está no nível intermediário. Quem está no B1 intermediário é capaz de compreender as questões principais quando é usada uma linguagem clara e estandardizada. O que quer dizer isso? Se você entrar numa reunião, por exemplo, e as pessoas não falarem muitas gírias, expressões idiomáticas, você se vira bem. E é isso que a empresa espera de você, que você resolva problemas no seu dia a dia.
Voltando, linguagem clara e estandardizada e os assuntos lhes são familiares, temas abordados no trabalho, na escola e nos momentos de lazer. Você também é capaz de lidar com a maioria das situações encontradas na região onde se fala a língua-alvo, no caso, o inglês. É capaz de produzir um discurso simples, palavra importante, a gente já vai falar disso, e coerente, sobre assuntos que lhe são familiares ou de interesse pessoal. Pode descrever experiências, eventos, sonhos, esperanças, missões, bem como expor brevemente razões e justificações. Eu acho que deve ser justificativas, mas deve estar certo, não foi eu que escrevi isso aí. Para uma opinião ou um projeto. Ou seja, o nível intermediário, real, o verdadeiro intermediário, já vai fazer com que você não perca uma vaga ou uma promoção se realmente o nível avançado não for exigido. Legal? Agora, a gente vai para a boa notícia. Você que está começando a estudar inglês tem um objetivo inicial, que é adquirir competência linguística, que, trocando em miúdos, significa ter a capacidade de trabalhar em inglês. Ainda com erros? Sim. Ainda com dificuldade? Sim. Mas você consegue se virar, ir a uma reunião, ir a um treinamento, escrever um relatório com a ajuda do seu professor, mas consegue trabalhar sozinho e realizar suas atividades em inglês. Para isso, é importante a comunicação simples. Tem muita gente que tem inglês intermediário e acaba se enrolando porque quer falar difícil. Como minha avó dizia, quer inventar moda. Não invente moda. Passe uma mensagem simples, coerente, que as pessoas vão te entender. Outro ponto importante para você destravar o seu inglês é o seguinte. Se você quer dizer alguma coisa a alguém e você pensa numa palavra e você não acha essa palavra em inglês, com a prática, com o treino, você aprende a sair pela tangente, a achar uma outra coisa para substituir, achar uma outra explicação, uma outra palavra mais simples que vem à sua cabeça. Dessa maneira, você não interrompe o fluxo, não para a conversa, fica olhando para cima, procurando a palavra na sua cabeça. Vou te dar 3 exemplos. O primeiro é o seguinte. Na verdade, de acordo com o fornecedor, o desenho está fora de especificação. In fact, according to the supplier, the drawing is out of specification. Digamos que você está conversando e dá um curto-circuito aí na sua cabeça, você não lembra out of specification. Se você empacar, você vai ficar olhando para cima e a conversa vai parar. Se você não lembra fora da especificação, o desenho está errado. Alguém vai falar fora da especificação, a palavra, geralmente, que você não lembra, vai ser jogada na mesa por outra pessoa e você vai lembrar dela. Agora, digamos que você não lembra de, na verdade, de acordo com branco. Curto-circuito de novo, deu branco. Deleta, sai fora. O fornecedor diz que o desenho está errado. Passou a mensagem. Foi tão perfeito quanto de cima? Talvez não, mas passou a mensagem. The supplier says that the drawing is wrong. Aí deu um branco mais geral ainda, apagão. Não lembra o fornecedor, direto para o desenho está errado. O desenho está errado, the drawing is wrong. E como eu disse, as pessoas vão acabar te alimentando, dando as informações que você esqueceu. Outro exemplo. Parece que eles não puderam participar da reunião. Eu não lembro parece. Vou ficar olhando para cima? Não, eu esqueço a palavra, esqueço parece, o verbo parece, e vou direto para eles não puderam participar da reunião. They couldn't attend the meeting. Problema resolvido. E se você esqueceu participar, não vem à cabeça de jeito algum. Eles não foram à reunião. They didn't go to the meeting. Não ficou sofisticado, mas você passou a mensagem. E no dia a dia, quando você está diante de pessoas numa reunião, numa negociação, o que importa é você resolver o problema. Se errar o inglês ou não, aí na vida real não tem importância. Isso é importante na sala de aula. Se você erra, você não conhece tempo verbal, isso tem que ser resolvido lá e nos seus estudos. Na vida real, você faz o melhor que você puder com o que você tem na hora. Último exemplo. Eu gostaria muito de ir com vocês, mas eu não posso. I would love to go with you, but I can't. Esqueci, gostaria. Eu quero ir, mas não posso. I want to go, but I can't. Nem quero, eu estou lembrando. Estou nervoso, esqueci.
Desculpe, mas eu não posso ir. Sorry, but I can't go. Esse é o ponto. O ponto é você conseguir resolver o problema na hora e seguir em frente. O ponto central aqui é a primeira fase sua é adquirir a competência linguística, fase 1. E aí você está tranquilo, tranquila? Não. Se você parar, esse é o erro que muita gente comete. Começou a trabalhar em inglês, entrou numa zona de conforto e aí para de estudar inglês. Não pare, porque a sua carreira depende dessa habilidade. Então, continue estudando. E para onde você vai? O próximo passo é B2, Upper Intermediate. Então, vamos conhecer o que é isso. Com o Upper Intermediate, você é capaz de compreender as ideias principais em textos complexos sobre assuntos concretos e abstratos, incluindo discussões técnicas na sua área de especialidade. É capaz de comunicar com certo grau de espontaneidade com falantes nativos sem que haja tensão de parte a parte. Com o intermediário, B1, ainda vai acontecer de você dizer alguma coisa, o nativo fala, como é que é? O que você quis dizer? Né? Já o Upper Intermediate, isso quase não acontece. Mesmo que não seja inglês avançado, usando aquele vocabulário que o nativo usaria, o nativo te entende perfeitamente. Você também é capaz de exprimir-se de modo claro e pormenorizado sobre uma grande variedade de temas e explicar um ponto de vista sobre um tema da atualidade, expondo as vantagens e os inconvenientes de várias possibilidades. Ou seja, é um baita inglês. E o ponto importante é, esse inglês é o que muitos consideram ser o inglês avançado, porque ele é muito bom. E digo mais, ele atende às necessidades da maioria dos cargos de liderança. Eu tenho muitos amigos hoje, ex-alunos e alunos, que ocupam cargos de liderança, gerentes, diretores, vice-presidentes e presidentes de empresas que falam inglês upper intermediate, não chegaram ao avançado ainda e talvez nunca cheguem, porque a vida é corrida, viajam muito, muito trabalho e para chegar no avançado precisa estudar mais. Só que esse inglês upper intermediate resolve super bem o problema de qualquer pessoa, de quase qualquer cargo. Daí a gente vai pular para onde? Para o inglês avançado. Como eu disse, muita dedicação, contato intenso com o idioma. Não é todo mundo que tem esse tempo para se dedicar, para estudar, que chega lá. Tá? Tudo bem, se você não conseguir chegar lá, porque não dá, você com o Upper Intermediate vai ter uma carreira de sucesso. Até porque o inglês avançado é exigido por cargos que requerem capacidade de articulação política, num sentido geral, e de negociações bastante complexas, que acarretam em problemas enormes, e tem um impacto muito grande na empresa, digamos assim. Tá? Então, não é todo mundo que precisa de um inglês deste nível. Depois, a gente tem o inglês fluente, que foi onde a gente começou. Aí, dedicação extrema, contato intenso, paixão pelo idioma. Sim, para você ser fluente, você tem que gostar de inglês, porque ele vai fazer parte da sua vida de uma maneira muito intensa, senão você não chega lá. Então, a notícia legal, a conclusão importante do vídeo de hoje é que o objetivo inicial é a competência linguística. É você que não fala inglês ainda chegar ao intermediário, B1, que vai te abrir as portas, vai fazer com que você não seja barrado, não perca aquela vaga, que você consiga entrar no mercado de trabalho. Tá? Você conseguindo isso, você abre as portas e daí você continua estudando para chegar ao Upper Intermediate. São coisas possíveis de se fazer, mesmo você não tendo horas e horas para estudar por semana. Legal? Espero que tenha ficado super claro como tudo isso funciona. E se você ainda não me segue nas redes sociais, me siga que tem conteúdo super relevante para você lá e a gente se vê.